Estamos aqui em mais um episódio do Quintos Podcast. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, né? Na sua vida também. E na minha vida também. Algumas histórias, elas não terminam quando tudo desaba. Ela recomeça no momento em que a pessoa olha para si mesmo, né? E hoje eu quero apresentar minha esposa, né? Uma pessoa extraordinária que viveu essa verdadeira transformação, né? Obrigado, Fernanda, por estar compartilhando a sua experiência com a gente hoje. Tenho certeza que vai ser muito inspirador para muitas pessoas. Boa noite, pessoal. Começar com uma perguntinha básica para você, né? Que a gente começa em todos os podcasts. E essa vai ser: quem era você, Fernanda Carolina? Antes do perdão. Eu até me achava uma pessoa extraordinária, maravilhosa, bem resolvida. Eu sempre fui uma pessoa que ajudei muitos outros, que fiz muito bem por muita gente. Mas eu tinha um certo orgulho. Eu era uma pessoa que eu carregava mágoa com facilidade, tinha dificuldade de perdoar, era meio tupetuda. Coisas naturais de muita gente, né, que se acha normal. E para mim eu era uma pessoa boa. Para mim eu estava satisfeita. Até de repente o meu mundo desabar. E aí eu vi que eu não era nada daquilo. Que eu precisava de crescer muito e amadurecer muito. Como você se via antes de você passar pela situação que, vamos dizer assim, que você teve que superar, né? Que nós tivemos que superar, vamos falar no popular, né? Como você se via antes disso? Eu acho importante frisar que eu vim aqui para dar um testemunho de algo muito difícil que eu passei na minha vida, que para muitas pessoas pode não parecer tão difícil, mas para mim aquele momento foi muito difícil. E eu me achava uma super esposa, uma super mãe, uma super filha. Eu achava que eu era uma pessoa muito boa. Eu agradava todo mundo, eu fazia tudo por todo mundo. E aí eu me achava suficiente. E quando eu passei por algumas dificuldades, né? Aí eu vi que eu não era nada do que eu pensava. Caí do cavalo. E quando foi que o seu marido decidiu a sair? O que passou pela sua cabeça naquele momento? A sair de casa, que você fala? Decidiu sair. É assim, a gente teve um processo durante uns 8 meses a um ano. A gente passou por uma experiência ruim, nós estávamos em crise. Todo casamento tem crise. Hoje o meu não tem mais, mas tudo bem. A Fernanda antiga passou por um processo muito doloroso. A gente passou por uma crise, deve ter durado entre 8 meses a um ano. E o meu marido desistiu de mim. Infelizmente, desistiu do casamento. E ele decidiu sair de casa. Antes de tudo, a gente passou por um processo bem doloroso. É algo muito difícil, que nem todo mundo suporta o processo. E meu marido saiu de casa por 9 dias. E eu pedi muito para ele voltar e tal. E, enfim, a questão é que meu marido voltou para casa e toda aquela dor, todo aquele processo que a gente havia passado, Renato, eu não tinha de fato perdoado. Entendi. Ele voltou para casa, mas eu estava muito ferida. Eu não tinha de fato perdoado como deveria perdoar. E durante 4 anos eu estava muito ferida, e todo ferido fere. E eu feri muito meu esposo durante 4 anos. Até eu decidi parar de me ver como a vítima. Porque enquanto nós não tomamos rédea da nossa vida, enquanto nós não assumimos o controle, o remo do nosso barco, nós nunca vamos ser vitoriosos. E mesmo com toda aquela dor, mesmo todo aquele processo,
eu entendi que eu tive, sim, uma contribuição ruim para tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu percebi que eu me coloquei lá, naquela situação, infelizmente, alguns comportamentos, algumas impaciência, falta de controle emocional. E aquilo tudo fez eu ver a minha vida de uma forma diferente. Eu não usei aquilo como um problema mais, que eu passei a me vitimizar, a culpar. Durante 4 anos eu fiz isso. E nada mudou. Porque a minha mentalidade continua a mesma. Eu era a vítima, eu era a coitada, por que você fez isso comigo? Eu te amei tanto, eu cuidei tanto dos seus filhos, eu me dou nesse casamento. E aí, enquanto eu me ponho de vítima, vai existir um vilão e eu não vou perdoar esse vilão. Então, eu não vou para o próximo passo. E aí eu descobri uma pessoa, sou muito grata a Deus pela vida dela, a Janaína, espero que ela esteja assistindo agora. E ela me falou de um curso. E eu fui e participei desse curso. No primeiro dia eu já saí de lá destruída, porque eu entendi de fato que a minha vida é uma responsabilidade minha, não do outro, e que eu precisava de resolver. E eu vi o quanto que eu estava ferindo meu esposo, o quanto que eu precisava de perdoá-lo. Não por ele, mas por mim. Porque quando você não perdoa o outro, aquilo não dói nele, aquilo dói em mim. Dói em quem não perdoa. E aquele foi mais forte do que eu, aquele curso me fez refletir sobre todo um ângulo diferente a respeito do meu casamento. E daquele dia em diante, Renato, eu decidi ser uma outra pessoa. E de fato, eu visto essa camisa todos os dias, porque o que eu entendi é que tudo é um estilo de vida. Eu uso hoje o perdão como estilo de vida. E isso amadureceu muito a minha mentalidade, a minha família, o meu cuidado com os meus filhos, com o meu esposo. E é isso. Mas vamos falar do que te fez realmente enxergar tudo isso. O que te fez se transformar? O que te fez insistir tanto? E não desistir? Naquele dia que o mundo saiu dos meus pés, porque é assim que acontece com a gente quando você tem uma frustração muito grande. Eu, naquele momento, tinha decidido, de fato, desistir do casamento. E naquele dia eu tinha acabado de revelar uma foto bem bonita, um quadro meu, do meu esposo e do Jander Filho. E aí, quando eu entrei na minha casa, que eu olhei para aquele quadro, aí eu falei, não, aqui não. E a decisão de salvar minha família, eu tenho certeza que estava comigo. Porque eu podia reconquistar o meu marido, né? E foi ali que eu decidi. Não só por mim ou pela minha dor, mas pela minha família. Eu estava grávida, eu tinha um bebê de 1 ano. E ali naquele dia eu decidi, a partir de hoje eu vou lutar pela minha família. É muita coisa envolvida, né? A gente não pode ser egoísta em umas situações de frustração dessa, pensar só em nós. Eu não posso só pensar em mim. Os meus filhos iam ficar sem uma família, sem um pai presente, né? Pondo para dormir. Uma mãe frustrada. Uma mãe frustrada, exatamente, né? Cheia de mágoa, cheia de rancor. E foi isso que fez, de fato, eu não desistir. A gente se casou em 2007. Hoje nós temos 18 anos. Naquela época a gente estava com 11 anos de casado, 10 anos de casado, né? Isso foi em 2017. E a gente sempre teve, como até hoje, né, amor? A gente tem uma afinidade muito top, muito legal assim mesmo. Gente, a tampa é a panela. Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz uma avaliação de tudo que a gente viveu, do quanto que foi tão bom durante 10 anos. E eu avaliei o que levou a gente a passar por aquilo, onde eu poderia mudar, o que eu poderia resgatar, onde eu me perdi,
Porque em um processo de crise, os dois se perdem. Não existe são culpados. Não existe. Os dois são culpados. Então, assim, a gente se perdeu. A gente perdeu a conexão. A gente perdeu o amor um pelo outro. Ou pelo menos achava que tinha perdido, né? Aquele companheirismo, aquela amizade. Por 9 anos a gente meio que, de fato, se perdeu, né? Na verdade, o que acontece, Renato, quando a gente... Você também já foi casado, né? Sim. Existem N fatores que fazem o casamento esfriar. A É rotina, acho que é a pior delas, né? Nossa, terrível. Aí junta a rotina com os problemas, é um agravante. Então é difícil. O que hoje eu entendo é que o casamento realmente é uma escolha, né? Não existe um casamento perfeito, não existe pessoas perfeitas, somos todos abertos a aprender todos os dias, né? Não tem como ser diferente. Lógico que eu já fui separado, né? Casado de novo. E a primeira coisa que a gente para analisar é, cara, a gente tem que fazer valer a pena e tem que fazer dar certo. Porque se você ficar pulando daqui para ali, você vai passar 50 anos como teu pai, né? Como nosso pai, e não vai chegar a lugar nenhum. Você vai estar lá no fim da tua vida, lá sozinho, sem ter alguém para ti. Então, assim, foi uma escolha dela, e da minha parte também, já complementando, foi escolha minha também, né? Porque o amor se constrói todos os dias, isso é bíblico, né? Isso é bíblico. No final, vocês se escolheram, né? O amor também, na verdade, ele é uma escolha. Sim. Né? Escolho amar Tudo, todos os dias. sim, tudo são escolha e tudo são decisões. Agora, quando aconteceu a questão lá, que nós não ser praticamente, eu saí de casa por 9 dias. E quando eu voltei, foi porque ela insistia muito. Ela mandava mensagem toda hora. Ela me incomodava, vamos dizer assim. E na minha cabeça, o que eu pensava? Falei assim, eu vou voltar porque o povo vai falar, eu vou voltar por todos os motivos, menos por ela. Sim. E no final das contas você volta por dó, por pena. Isso na cabeça, estou falando na cabeça da pessoa que está do outro lado do problema. Ele não consegue sentir a dor dela. Até porque eu também estava magoado com ela. Porque eu também tinha minhas razões. Sim. Claro. Cada um faz Cada um com as suas historinhas. Entendeu? Sim. E assim, como aí entra o outro agravante. Eu voltei por todos os motivos, menos por ela. Eu não consegui fazer ela feliz. Porque eu não conseguia viver para ela. Eu não conseguia transparecer para ela de forma que ela ficasse feliz ou que ela falasse assim, eu tô bem. Então foi 4 anos que a gente ainda continua vivendo e não vivendo bem. Convivendo. Porque aí ele não me transmitia esse amor e não me transmitia confiança e me gerava insegurança e uma desconfiança. E aí ela te transmitia estresse em cima disso. Sim, então assim... Você chegava em casa... chegava em casa, o que falava? Minha filha, tá achando ruim, vai embora. Virou isso, né? Vira isso, porque... De certa forma, acaba o casal perdendo o respeito um com o outro. Sim, né? Isso, muito. E aí vem uma série de fatores que acaba conturbando ainda mais. Aí você tem filhos, você tem pessoas convivendo com você, as pessoas começam a reparar. Você tem funcionários que dependem de vocês também. Então, assim, existe um conjunto de coisas que tem que fazer a gente refletir. Eu me envergonho do que aconteceu, porque eu não consegui fazer o meu papel com ela durante aquele período. E o engraçado, porque o que fez eu enxergar foi uma ex-mulher minha que veio passear aqui. Ela veio passear aqui para ver o Lucas, e aí ela me chamou aqui numa sala de reunião minha aqui, disse que queria falar comigo. E aí, no meio daquela reunião, conversamos tudo, meu filho estava comigo, o Lucas desceu lá para a Fama Informática, e ela olhou para minha cara e falou assim, eu queria conversar com você mais um pouquinho. Eu falei assim, o que foi? Não, o Lucas já saiu, só nós dois, vamos entrar aqui de novo. Entramos para dentro, sentamos, e eu sou grato por esse dia. E eu mais ainda. Porque ela... Parece que ele voltou ali ele deu uma desviada, sabe? Ela
Parece que ele tava desviado e ele voltou ali pro prumo. Ela olhou pra minha cara, falou assim, eu quero te fazer só uma pergunta. Eu falei, o quê? Falou assim, você tem uma mulher linda. Sua mulher perfeita. Direita, trabalhadeira, é uma mãe extraordinária. Por que você está fazendo isso com ela? E aí eu olho pra cara e assim, como assim? Você não tá fazendo ela feliz. Olha como eu vivo hoje. Porque você me deixou, você tá fazendo a mesma coisa com ela. Ela me deu um tapa na cara que eu saí daqui tão ruim que eu passei 2 dias deitado no meu sofá e eu não tinha nem para levantar para comer. Ele chegou em casa todo estranho e eu achando aquilo muito estranho, porque eu sabia que eles iam conversar, né? E ele muito estranho, muito estranho. O Jander não tinha força para levantar do sofá. Até o meu irmão percebeu. Não é a língua, não, um chicote. É, porque aí, assim, acho que ele teve ali um choque de realidade, né? Uhum. Porque, assim, quando ela falou aquilo pra mim, eu me questionei uma coisa simples, assim, ela não merece isso. Sim. Se eu não consigo fazer ela feliz, eu tenho que deixar ela ser feliz. Não acho justo. O que ela causou em mim foi esse impacto. Sim. Porque na minha cabeça, pra mim, tanto fazia como tanto fez. Isso ia dar onde? Daqui eu com 50 anos, 60 anos, 70 E o anos. impacto teve que vir de fora, porque tu não teve a iniciativa de si. Eu não conseguia ver aquele ponto de vista, né? Então aí eu cheguei, conversei com ela e tal. Aí ela falou assim, ó, se você acha que não me ama, é assim, assim, assado, eu tô pronto, agora eu quero divórcio. Foi mesmo? Ele Foi. ficou... Aí eu assim, Eu acho que ele comemorou nos dois. aí eu falei assim, como é que é? Eu disse, não dá certo. Nós já tentamos 4 anos, eu não consigo Superar aquilo, né? Não superava. não consigo superar e eu quero divórcio. Pode pegar suas coisas e ir embora. No caso, tu pediu. Ela deu troco, filho. É que ele veio falar que não amava. É porque eu não falei que eu não amava, eu expliquei pra ela a conversa que eu tive com a minha ex-mulher e que eu tava enxergando que eu tava fazendo ela infeliz porque eu não era capaz de dar o que ela queria, né? E aí, isso no preto e no branco, isso nós lá no quarto, trancado e tal. Sem briga, sem nada, briga, né? um diálogo totalmente maduro, e ela olhou pra mim e falou assim, não, tudo bem. Morrendo por dentro, né? O mundo desabando. Né? De novo! O peão fica mole. Eu entendo. De novo! Só que inverteu a chave. Isso aí foram 2 anos depois, né? Foi 2 anos Foi depois. 2 anos depois, foi, né? 2019. Só que isso virou a chave. Porque eu estava acostumado com aquela mulher que se submetia, que se humilhava, que corria atrás, que aceitava qualquer situação. E naquele momento ela mostrou personalidade, ela mostrou quem ela era, ela mostrou para mim que ela não precisava de mim. E eu falei, me lasquei. Ficou doido. E o jogo virou. Aí o jogo virou. E eu passei 3 dias de boa, cara. Eu falei assim, eu não vou sair de casa, porque nós estamos com um processo aí Nossa. Não, era um processo do Jander Filho, né? Aí, vamos esperar resolver. Eu só vou... Aí ele foi lá no meu ponto fraco, Eu né? só- Do meu filho, né? eu só vou sair de casa depois que resolver essa questão do Jander Filho. Aí eu vou ficar no outro quarto. E eu fui lá pro Aí outro eu quarto. acho que ele achou que a briga ia ser só ali, né? E aí, meu filho, cheguei aqui embaixo, já tinha tirado o quadro ali do escritório. Cheguei em casa lá, ela de boa, arrumou, foi sair. Tirei E o ela- quadro lá da parede eu de lá casa, né? E eu lá no outro quarto olhando. Só cubando. Rapaz, no terceiro. Coloquei as roupas tudo no outro quarto, no lugar Botou minhas roupas no outro quarto. E quando foi no terceiro dia, Tá doido. que eu ia e falei assim, rapaz, que assim vai dar. Pensou assim, agora lascou. Tirei a aliança do dedo, Tirou a aliança do dedo. continuei na academia de boa, vi que Aí eu segue, olhei pra aquele negócio assim, eu acho que isso aqui vai dar, como diz, merda. fugindo ao controle. Fugiu do meu controle. Só que aí eu percebi que, naquele momento eu percebi, eu senti o que eu precisava sentir. Eu disse, não, vou você. Assim, não, vou só. Eu disse, não, vou você não vai sozinho, não. Aí quando chegou lá, eu falei pra ela que eu tava determinado, tal, tal e tal. Rapaz, e aí... Ele tinha escrito uma carta, né, pra mim. Foi. Pra deixar, ele ia deixar a Eu carta, ia deixar né? a carta aqui pra ela dizendo que eu ia e que eu ia passar um tempo e que voltava depois e tal. E ela foi. Quando chegou lá, e ela entendeu e resolveu começar essa busca pela transformação dela, que aí sim, a partir daí, foi naquele momento que ela começou a buscar ajuda, não porque ela estivesse errada, ela começou a buscar ajuda porque ela queria realmente fazer dar certo, né?
Ela queria fazer acontecer. E aí ela foi lá no psicólogo. Foi a Amanda, né, filha dele, falou que queria de todo jeito, porque eu tava sofrendo muito, né? Eu não tava ainda em depressão, mas eu tava com muito sintoma depressivo, eu tava muito ruim mesmo. Porque assim, gente, não adianta, quando você não perdoa, quando você não resolve, você passa a vida remoendo. E ela foi, falou, insistiu muito pra eu ir na psicóloga, que é minha xará, Fernanda também, maravilhosa menino. Daqui? É lá em Tubiara. E aí a gente foi pra sessão, lá, a gente fez uma sessão direta, assim, acho que foram umas 3 horas. Menina, e aquilo ali já abriu a minha mente de uma forma que, engraçado que quando eu saí pra ir na psicóloga, a Michelle foi me deixar lá, aí ele falou assim pra mim, se a psicóloga disser pra você me largar? Aí eu falei pra ele assim, se for pra minha cura, eu largo. E aí quando eu voltei, né, eu já voltei assim, transformada, que o Jander já falou assim, meu Deus, o que essa psicóloga fez com você? Deu start nela lá. O que essa psicóloga fez? Aí, dali, de fato, eu decidi mesmo virar a página daquilo ali. Aí é onde a gente tem que realmente entender que sozinho a gente não consegue superar, né? Não adianta. Quando você tem apoio de pessoas certas, no lugar certo, pessoas que contribuem para o seu bem, porque existe isso também, Sim, claro. né? Como é que você quer ser um bom marido se você anda com um monte de cara solteiro? Saber se colocar, Você né? tem que saber se colocar, né? Não era o meu caso, eu estou citando exemplos como opostos, né? Acontece. O que acontece. Então, assim, tudo parte do momento que você enxerga dentro de você, sem esperar pelo outro, e começa a transformação, que eu percebi que foi isso que aconteceu com a Fernanda. Ela conhecia a Janaína, né? E eu cheguei lá em casa um dia, ela estava assistindo um vídeo lá e ela inventou uma conversa de pra palmas, né? Aí porque assim, é muito fácil. Quantos casamentos já as pessoas separam e voltam 3, 4, 5 vezes? E por que não dá certo? Porque essas pessoas voltaram com a mesma mentalidade, com as mesmas dores, com as mesmas mágoas. Não houve de fato ali um perdão e uma mudança de mentalidade. Porque a mudança, ela começa de dentro para fora. E eu entendi isso. Então eu fui na Janaína um dia aleatório tirar a sobrancelha e ela já tinha conhecido esse curso que ela fez e ela falou: vai pro curso, faz. Ela falou 2 vezes. Aí um dia eu cheguei decidida, né? E aí eu falei: eu preciso fazer. E aí o Jander falou assim: você vai fazer o que nesse curso? Se tudo que esse homem te fala, eu já te falo aqui. E aí eu falei assim: não, mas eu vou, que eu preciso ouvir dele. Que ouvindo de você não tá funcionando. E de fato não funciona. O santo de casa realmente ele não obra milagre. E aí, Renato, eu não achei pouco, não, ainda reboquei ele, né? Ele foi rebocado, ele foi na marra, ele não queria ir. Mas eu vou te falar, no primeiro momento, quando eu decidi para o curso, eu fui para salvar meu casamento, de verdade, assim, porque eu queria muito que desse certo. A intenção era salvar o casamento. E aí, quando eu cheguei, que eu comecei o curso, eu é que precisava de salvação, meu filho. Era eu que precisava, sim, era eu. Então, assim, a gente cobra muito a mudança do outro, todo mundo. Tanto é que se você conversar no casamento de pessoas que estão em crise, um vai para o outro. Ele nunca olha para dentro de si para entender que toda ação tem uma reação. Se eu tenho o pior marido, provavelmente eu estou sendo a pior mulher. Se eu tenho o melhor marido, eu estou sendo a melhor mulher. Então toda ação tem uma reação. E ali, menino, naquele dia ali, primeiro dia, eu sempre naquela vitimização, culpando A, B, C, culpando o mundo. E eu não via mudança. Não tinha ganhos no casamento, não tinha ganhos. E assim, aquela questão que eu sempre falo, todo ferido fere. E a minha relação passou a ser mais difícil não só com o Jander, com meu esposo. Passou a ser difícil também com pessoas, porque aí você já vive uma pilha, você já tá ferido, qualquer coisa você tá explodindo, você já não tem controle. Você acaba ferindo todo mundo. Imagina as crianças, né, também. Nossa, graças a Deus que eu fiz esse curso. Porque você acaba, de certa forma, descontando mesmo. O mais próximo ali é o que acaba sofrendo.
E eu entendi naquele primeiro dia que a pessoa que eu mais estava ferindo era o meu marido. Porque eu decidi, há 4 anos atrás, perdoar. Como que eu decidi? Eu optei por ele voltar, eu pedi para ele voltar, e eu ainda fico 4 anos ferindo. Teve uma coisa que tua mãe falou que eu achei muito interessante, assim. Esse período que vocês passaram e tudo, eu lembro que ela conversou comigo, né? Ela disse que conversou bastante contigo. Ela falou assim: olha, ou você se preocupa com a sua vida, ou você vai viver preocupada com o que o povo fala. Você falou assim, no caso, que você perdoou a coisa de há 4 anos atrás, mas na verdade tu não perdoou. Tu fez basicamente o que ela falou. Fez vista grossa. Sim. E tentou viver. Depois que você perdoou, né? Fingindo ser forte, fingindo ter superado. Passei a vida postando foto, coisas que a gente não vivia. Porque a gente não vivia. A gente fingia, né? E quantas pessoas não estão vivendo assim, né? Quantas pessoas têm um casamento frustrado e não senta, não conversa, não resolve. E eu sempre deixo claro que problema precisa ser resolvido. Eu tenho um ditado que as pessoas falam que eu odeio. O tempo resolve tudo. Resolve nada. O tempo só piora, porque durante 4 anos ele só piorou tudo que eu já sentia. E aí o pior, porque eu vi ferido e magoada e eu vi ferindo o outro. Ele já não tinha motivos para voltar para casa. Ele não tinha um sonho mais, uma visão de futuro comigo. Né? Acaba que perde, né? Na verdade, assim, o que acontece? Eu vi uma frase essa semana de eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas uma frase que eu achei brilhante. As pessoas não tropeçam em montanhas, só tropeçam em pedrinhas. Exatamente. Um casamento, ele não acaba por algo sério. Ah, faltou isso, é aquilo. Não, ele acaba. Ele acaba por causa de pequenos tropeços que você vai tendo durante a vida. Vai se desgastando e você vai cansando, né? Então, assim, quando você passa por uma situação e você não resolve para que aquilo sane, não aconteça novamente, ele vai continuar perpetuando. Ele vai acumulando, né? Vai virando algo. E aí o que acontece? Na maioria das vezes as pessoas pegam e começam a jogar aquilo ali para baixo do tapete. Sim, muito. Tem aquela lei do retorno também, né? Quando você não resolve um problema, ele gira. Por um tempo ele até some, mas logo ele volta. Você vive um ciclo vicioso, é aquilo que eu sempre falo. E aí o que é mais grave é porque quando você não resolve, você não esquece. Você começa a ter um problema. Ah, vou brigar por causa disso. Não, você vai jogar baixo do tapete. Ah, ela falou uma coisa que eu não gostei, joga baixo do tapete. Ah, eu falo que ela não gostou, ela joga baixo do tapete. Chega no momento ali que você olha para a pessoa assim, meu Deus do céu, de novo. Às vezes não é nada e de repente a gota d'água. Às vezes o relacionamento acaba por pouca coisa. Mas é porque todo o processo que vem ao decorrer do tempo já vem desgastando tudo, né? É muito complicado isso aí. Exatamente. A gente fica só jogando, de fato, embaixo do tapete para não virar uma briga. Você diz que perdoou, só da boca para fora, não perdoou nada, ainda está ferido, magoado. Você só fala que perdoou, só pede desculpa para morrer aquilo ali, mas a ferida está lá. As coisas têm que ser conversadas e têm que ser resolvidas, né? Sempre. E assim, em todas as situações, não só na questão do casamento, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser resolvido. Igual nesse processo que você fala que você foi pro CIS, tudo direitinho. Quando você entendeu lá, qual dia do CIS você realmente pensou assim, que eu preciso mudar e o problema não é esse? No primeiro dia, a ficha caiu, porque eu vivi aquele muro das lamentações, culpando o Jander por tudo. Meu Deus, eu culpava ele tanto que um dia ele chegou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que eu causei em você foi insegurança e desconfiança. Todo o resto não é problema meu. Começava assim demais. Aí quando eu vi aquele curso que eu olhei, eu falei, meu Deus, eu sou essa pessoa. Porque eu vivia muito Porque quando você tá ferido, você sempre quer culpar alguém. Na verdade, a vida inteira você quer terceirizar a tua responsabilidade. Você sempre quer culpar uma terceira pessoa. E pelo menos comigo, nessa época, foi isso. Hoje eu já não faço mais isso. E aí, quando eu vi que eu estava muito naquele muro da lamentação, eu estava muito na vitimização, sempre culpando o outro.
E eu não tinha gratidão por absolutamente nada. Eu deixei de reconhecer tudo aquilo de bom que a gente viveu, tudo aquilo de bom que ele fez e que a gente viveu. Quando eu vi que eu estava vivendo aquilo, eu falei, não. Aí eu vi que realmente o problema era comigo. Eu precisava me curar. Né? E dali eu decidi mesmo, eu voltei para o hotel, eu chorava pra caramba, eu estava só um caco mesmo, acabada. No dia do curso eu já entrei chorando porque eu estava muito ferida e eu sabia que Deus tinha me direcionado ali, Renato, para curar as minhas feridas. E eu precisava muito. E eu entendo que eu fui no momento certo, porque se eu tivesse ido antes ou depois, a minha absorção do curso talvez não teria sido como foi. Eu sempre digo que Deus direciona pessoas, direciona lugares para dar uma luz na nossa vida. E ali foi a luz da minha vida. E eu decidi, de fato, ali, voltei pro hotel chorando, a gente foi a pé, que era perto, e o Jânio preocupado, o que foi, o que é que você tá chorando? E aí eu falei, eu sou um lixo. Eu tô sendo um lixo como esposa, eu tô sendo um lixo como mãe, eu me recuso a ser essa pessoa. E de lá pra cá, de fato, a gente tem ainda a versão ruim dentro, né, mas... Eu falo pra todo mundo assim, essa daqui não é que eu casei, isso eu tenho certeza. Aí às vezes ele traz um exemplo antigo, né? Ah, mas você já fez isso? Eu não, a Fernanda antiga, eu nem fiz e eu nem faço. Entendeu? Assim, então, assim, isso pra mim, menininha, lá eu me resgatei, eu descobri quem de fato eu era, porque hoje se você perguntar pra uma pessoa quem é você, ele não sabe. Né? Porque assim, eu acho que a gente vive muito numa bolha do nosso mundo, das nossas dores, e a gente não entende que Deus tem algo maior, que a gente precisa procurar. Deus, você ora, claro, eu orei muito, pedi muito para Deus, e Ele te dá o caminho, Ele não vai trazer a solução. É igual eu sempre falo, quanto mais eu peço para Deus paciência, mais Ele me dá situações para eu ter paciência. E é assim que acontece. Então a gente precisa ver os detalhes do que Deus está querendo dizer e a gente ir. Aí descobriu o método também, né? Porque o Paulo Vieira ia para dar em 10, ele dá na gente sozinho. Nossa, não. E aí não é questão de ser só o Paulo Vieira. Não, Existem assim N ferramentas sim, aí que a pessoa sim, pode claro. buscar conhecimento, né? Mas eu falo assim... Nesse caso específico. O primeiro passo, Renato, é você ter humildade e olhar para si mesmo. É igual, eu reconheci que eu falhei, beleza, deixa eu olhar para mim. O que eu fiz? O dia que a minha ex-mulher veio e conversou comigo, eu olhei para mim. Eu tive a humildade assim, cara, porque até como eu posso fazer isso com ela? Se eu não olhar para mim, ver o meu podre, ver os meus problemas, as minhas falhas, que só eu sei o que eu penso, só eu sei o que eu sinto, se você não tiver essa capacidade, essa humildade de se enxergar, você não transforma, você não muda. Então isso é para a vida. Não é o CIS. Existe N curso que vai te trazer consciência. Eu falo assim, né? porque da mesma forma que tu precisou de ouvir isso aí, ela também precisou de alguém de fora também. Exato, é a questão na da verdade, consciência, né? tudo é uma historinha que a gente conta. Eu sempre falo, tudo. Ele contou um monte de historinha para ele chegar onde a gente chegou. Para errar, para ferir, para magoar, da forma que foi. É só uma historinha que você conta. Por que ao invés dele contar uma historinha, essa mulher tá chata, tá insuportável, vai largar dessa mulher, eu não dou mais conta, ele não contou uma historinha assim, gente, eu tenho que ter paciência com minha mulher, ela tá grávida, ela tem uma menina pequena, ela tá sobrecarregada, eu entendo que não, eu vou acolher, eu vou abraçar. Ninguém faz isso. A gente não faz isso, a gente só acusa e perde a paciência. Agora é interessante que muitas coisas aí atraem também por causa das suas crenças, né? Sim. Quando eu casei com ela, eu tinha vasectomia, então eu não podia ter filhos. E aí ela, depois de 9 anos de casada, ela falou assim, eu quero engravidar. Aí lá vai eu fazer a reversão para ter filho. Nós estávamos com 7 anos quando fez a reversão. 7 anos quando fiz, a reversão. 7 anos. Começamos a fazer a reversão e eu falava para ela assim, eu não dou conta de mulher casada. Mulher casada? Eu Mulher não grávida. dou conta de mulher grávida. Aí ela assim, olha, eu larguei porque a mulher engravidou e ficou insuportável. E se você ficar insuportável, eu não dou conta. Mas aquilo parecia que o que você pensa atrai. Pois foi dito e feito, filho. Quando ela engravidou, essa mulher para mim. Mas
Hoje, É você que já ficou hoje impaciente. no meu entendimento, é como se eu estivesse atraindo aquilo. Hoje eu tenho consciência disso, que as crenças da A gente... palavra tem poder. Tem muito poder. Tem que ter cuidado com o que fala. Eu sempre falo. Hoje eu tenho muito cuidado, porque quando eu faço uma retrospectiva de toda a minha vida, eu vejo, Renato, que todas as coisas boas que eu vivi saíram da minha boca. E todas as coisas ruins, inclusive esse fato que a gente passou, que foi muito difícil, saiu da minha boca. Então eu preciso ter cuidado. A gente precisa ter cuidado, eu já tenho muito cuidado. E eu tenho muito cuidado também para minha versão antiga não querer voltar, porque ela era difícil. E aí, assim, Renato, todo esse fato, depois do perdão, que é de fato o quadro, o perdão na minha vida se tornou um estilo de vida. Não só com meu esposo, mas com meus irmãos, com a minha mãe, com a minha avó. Pessoas que eu tive, a minha avó, por exemplo, eu fiquei sem falar com a minha avó por alguns anos. Eu acho que, quer ver? Eu Acho nem que sabia que tu tinha avó. Eu cheguei aqui, eu nunca tinha visto a avó dele. Esse tempo atrás que eu fui conhecer. Então, eu fiquei sem falar com a minha avó, quer ver? Eu acho que o Jander Filho está com 9 anos. Mas pergunta. Fui pro CIS eu acho que eu fiquei uns 7 anos sem falar com a minha avó. Porque a minha avó, em uma situação, ela rejeitou o meu filho. E aí, assim, é o meu tesouro, né? Nossos filhos são tesouro, não mexa não. E aí, naquele... A bicha era bruta, ignorou até a avó. Ainda bem que Nossa, depois que mas ela mudou, ela foi lá. Nossa, eu fui assim, sabe, pedi perdão pra minha avó, porque assim, E o fardo que tu tirou da tua história? nossa, gente, porque o que a gente precisa entender? Por que a gente não perdoa? Eu descobri por que a gente não perdoa. E eu acho que muitas pessoas vão concordar comigo. A gente não perdoa porque pelo menos eu não perdoava porque eu ficava procurando um motivo. Porque eu era perfeita demais. Eu me achava perfeita demais. Então, assim, a gente se acha muito bom. E aí você nunca perdoa, porque primeiro porque ele não merece o meu perdão. Gente, não tem nada a ver. Não é pro outro. Eu tive tanta paz no meu coração. Hoje eu vivo tão bem, tão maravilhosamente bem. Hoje eu te digo que eu vivo a realidade da minha vida. Hoje eu não visto papel. Hoje eu não finjo, eu sou o que eu sou. E por muito tempo eu vesti papéis. Por muito tempo eu fingi estar bem. A fase que eu mais postava no Instagram era o tempo que eu tava mais lascada, mais ferida, mas eu tenho que mostrar pro mundo que eu tô bem, eu não tava. Isso é o mal, né, hoje em dia. É muito. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa, gente, o que eu entendi que eu preciso, o que eu entendi que eu consegui perdoar facilmente? Todos nós somos vítimas de outras vítimas. Ninguém te fere de fato porque quer. Na verdade, não é o outro que te fere. Você já tem ali uma ferida aberta, que o outro fala algo e vai no teu gatilho. E aí aquilo te dói. Então, assim, não é o outro que tem a intenção de me ferir. Aí o que acontece? Eu simplesmente paro de falar com o outro, eu não resolvo com ele, e ele nunca vai saber o que foi. Eu perdi uma amiga que é minha irmã, que eu amo a vida dela, por orgulho e ignorância minha. Por uma coisa que a gente podia ter conversado e resolvido. Aí depois foi lá pedir perdão. Fui pedir perdão. E foram assim, Renato, uns 6 anos perdidos da minha vida, que quando eu olho, eu digo, meu Deus, quanta coisa maravilhosa eu podia ter vivido com a minha amiga. Que me deu o braço, que me apoiou quando eu mais precisei, que estava lá pra tudo, até hoje, pra tudo. Por orgulho, porque eu podia ter tido humildade de ir lá e falado. Então, assim, a gente fica fantasiando e criando coisas na nossa cabeça. E a mágoa, ela é assim. Eu tô chateada com o Renato. E cada vez que eu lembro da situação, Renato, eu agrego algo ruim que não existiu. Mas aí eu tô com raiva, eu agreguei. Aí eu vou e lembro do Renato de novo. Quando eu lembro do Renato de novo, eu já coloco mais uma coisa ruim lá em cima. E toda vez que eu lembro que eu falo da pessoa, eu vou colocando elementos ruins. E eu fiz isso por muito tempo. Que não existia, que era só na minha mente porque eu tava com raiva. Porque quando você tá com raiva, o teu sentimento é de raiva, não vai ser coisa boa.
E é engraçado, que aí você vai procurando só mais e mais e mais. Mais e mais problema. Mais e Não mais. tenta retardar, não, né? Sim. E aí você só acusa o outro, só acusa, você fala do outro, você fala do outro, você acusa, você acusa, você acusa. Gente, quando eu voltei do curso, eu procurei 2 pessoas, faz 2 primeiras pessoas. Uma eu perdoei por uma dor que ela tinha me causado e que ela tinha consciência disso. Mas eu vou te falar, pra mim aquilo ali foi tão significativo, não tanto pra mim como foi pra ela. Porque a pessoa que fere, dói muito mais nela do que no que é ferido. Eu falo por mim, porque eu vi o quanto que eu feri o meu marido durante 4 anos. No curso, a primeira ferramenta de perdão que teve, eu fui lá pro meu marido. E eu vou te falar, Renata, aquilo ali eu perdoei, eu não me esqueci. Gente, perdoar não é esquecer, tá? Perdoar é você lembrar e não doer. É você, de fato, desejar o bem pro outro. Hoje eu conto essa história abertamente, estou pronta e preparada, mas porque houve um perdão da minha parte. Tem gente aqui perguntando direto aqui se existia uma terceira pessoa. Eu já percebi que ele tem um monte de pergunta ali. Então, assim, existiu, vou antecipar, não vou nem responder no final, isso é para provar a maturidade. Existiu sim, o problema surgiu daí, eu tinha um casamento sólido, maravilhoso. Começou os problemas, as pequenas pedrinhas, não justifica o que aconteceu. Eu fui um canalha porque eu tinha uma mulher direita, sempre tive, uma mulher trabalhadeira, mas aquelas pedrinhas foram acumulando e eu fui jogando debaixo do tapete. Eu não resolvi. E aí quando você faz isso, chega num ponto que você faz a besteira. Você dá um tiro no pé, você passa vergonha, porque eu tenho vergonha disso até hoje. Nunca mergulhei, até porque isso causou mais dor em mim do que nela. Porque até hoje eu ainda lembro e choro disso. E ela não. Porque eu não consegui me perdoar, porque ela não merecia. Aquilo foi uma historinha que eu contei para ser o meu refúgio. Eu fui um canalha porque eu inventei algo para me convencer disso. Né? Não existe justificativa para isso. Eu não estou justificando e estou sendo bem claro. Eu estou justificando o que leva a acontecer para que o que leva com que isso aconteça. Na verdade, eu sempre falo que... Só complementando. E no dia que ela me perdoou realmente, eu enxerguei o dia que ela me perdoou. No dia que ela ligou para essa pessoa e falou assim, eu te perdoo pelo que você fez e você me perdoou pelo tanto que eu te ofendi. Ela fez isso. Eu perdoei. Ela fez Ainda isso. não foi, Entendeu? assim, até as pessoas virem falar assim, eu preciso dessa maturidade. Eu acho o seguinte, não tem sentido eu passar por uma dor dessa, todo mundo foi ferido, inclusive essa terceira pessoa. Porque em algum momento, essa pessoa também acreditou em algo. Enfim, eu, graças a Deus, não estou na pele dela e não quero estar e tenho pena. Não é nem pena, é misericórdia, né? Porque uma pessoa que envolve nisso, ela também tem uma expectativa boa sobre aquilo, né? Ela também acreditou em algo. E não tem sentido eu querer reconstruir o meu casamento, eu perdoar o meu marido e viver um dia no outro. Qual o sentido disso? Se eu perdoei o meu marido, que ele deveria me respeito, ele que deveria me respeitar, eu não tenho que esperar isso de alguém da rua. Dentro da tua casa. É o compromisso dele é comigo, não o outro. Entendeu? Então, assim, eu perdoei. Agora muda a visão. Você tem uma mulher com a maturidade dessa, você sabe que se você fugir da vírgula, ela tem a identidade dela. Aí as pedrinhas que tu juntou, ela vai te ajeitar direitinho. Ela faz um tijolo. Na verdade, quando você passa a perceber a identidade da outra pessoa, você passa a respeitar ela. Essa é a verdade. Isso é Eu falo verdade. isso, entendeu? Quando você vai tratar com uma pessoa que impõe respeito, que sabe o que quer, que fala, que é coerente, que é assim, que age certo e Tem tal, personalidade. Né? tem personalidade, ele é respeitado. É verdade. Entendeu? Então, assim, e é isso para a vida de casal. Quando você tem uma mulher ou um marido da Sim, mesma claro. forma, você tem que ter uma admiração para fazer dar certo. Exatamente, é o que eu sempre falo. A gente tende a amar aquele que se admira. E o Aí meu tem marido... pessoas que só querem ver os defeitos, né? Aí não funciona. E assim, quando meu marido, ele me conheceu, Renato, porque ele apaixonou que a gente namorou,
Ele se apaixonou pelaquela pessoa de identidade forte, resolvida, que sabia o que queria, e essa pessoa foi se perdendo. Então, assim, quando o casamento entra em crise, cabe à minha esposa e ao esposo, marido, olhar um para o outro e, ao invés de acusar, onde que eu me perdi nesse processo? E uma coisa que me deixou firme nesse propósito é porque eu tenho uma visão de futuro com meu marido. E o que é uma visão de futuro? É eu, de fato, me ver com ele, nesta chácara, né? E eu já falei pra ele, eu me vejo com você, numa cadeira de balanço, velhinho, recebendo nossos filhos e nossos netos lá na chácara. Acredito também que a tua visão de futuro com ele junto com a tua família, né? Exatamente. Porque agora vocês são um bocado, né? Então, assim, eu preciso ter uma visão de futuro com o meu marido para eu olhar para essa visão, por pior que seja o problema. Não, esquece isso, eu tenho uma visão. Não é assim que acontece? Quem vai estudar para o concurso? Qual que é a visão dele? Ele se vê lá, sentado, tomando posse. Não importa o que aconteça, ele tem a visão, então eu preciso viver essa visão. E aí, outra coisa também que eu aprendi muito é olhar para o marido lá na minha visão. Eu não posso olhar para ele agora, eu preciso ter uma visão, não olhar para as vistas. Porque, gente, todo mundo erra. Nós não vivemos um mar de rosa. Hoje até falei pra ele, a gente chegou lá na academia hoje se engalfiando. Porque todo dia ele me atrasa até pra academia. E aí eu já cheguei brigando com ele na academia. Mas todo dia você me atrasa. Ele falou assim, mas é porque eu tô trabalhando. Eu digo, tá, eu não trabalho não, né? Então assim, já chegou, acontece. Só que hoje a gente tem muito mais o controle do que fala, de como falar, porque a gente adquiriu muita maturidade. E aí a minha maturidade só veio depois que eu perdoei. Perdoei mesmo, ainda não foi como eu quero, porque eu quero, Renato, eu falo pro Janda, eu quero abraçar essa pessoa. Porque assim, o perdão, ela precisa sentir, porque ela também tem uma dor sobre isso. Não existe nenhum ser humano no mundo, que eu não acredito que existe nenhum ser humano no mundo que ele não tem um arrependimento, que ele não tem uma angústia de algo ruim que ele fez ou que ele viveu, não é possível. Eu acredito ainda que existem essas pessoas. Então ela também precisa se libertar disso, sentir o meu perdão. Ela sofreu um acidente uma época e muita gente ficava me comentando, né? Essa pessoa não mora aqui, graças a Deus. Ficava muita gente me falando e eu sempre pedindo a Deus que ela cure. Isso é perdoar. E tá tudo bem, eu tô muito bem. E eu espero que com tudo isso agregue valor na vida de pessoas que estão passando por alguma crise no casamento. Mas o que de fato, Renato, fez eu ter o respeito do meu marido, hoje eu sinto que de fato ele me respeita, foi quando eu descobri realmente quem eu era. Porque o que acontece nos casamentos atuais? Eu caso, me relaciono com alguém para aquela pessoa me fazer feliz. E o casamento não é isso. Eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz para fazer o outro feliz. Eu não posso ser uma dependente emocional que eu tenho que estar sempre com alguém para eu ser feliz. Você quer ver uma prova disso? Quando chega uma pessoa, um funcionário, por exemplo, na empresa, tá todo mundo lá bem trabalhando e chega um cara de mau humor, ele estraga o ambiente. Fruta podre estraga as outras, né? É. Aí você tem uma mulher que tá o tempo todo de mal com ela mesma, como é que você vai ficar bem? Não tem como, o ambiente muda. Entendeu? Então, assim, tudo é sobre você mesmo. Tudo é sobre nós mesmos, né? Nós temos que fazer igual. Sobre o que a gente transborda, né? Sim, é isso. Transborda, né? E eu vou te falar, quando eu, de fato, descobri a minha identidade, eu descobri o meu propósito. Porque as pessoas passam a vida inteira, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? Gente, a gente só encontra, de fato, o nosso propósito quando nós encontramos a nossa real identidade. Isso é fato. Tem muita gente vivendo, eu mesma era uma das pessoas que eu não sabia quem eu era. Eu não sabia, de fato, o meu valor. Por que que eu estava aqui? Eu já dar umas perguntas quentes aqui, viu? Eu tô de olho ali. Tem umas perguntas quentes ali. Pode. É uma coisa que a gente precisa entender é que ninguém está no mundo por acaso. Eu não acredito que Deus ia criar um ser humano para ele não servir de nada. E aí, Renato, depois do perdão, realmente a nossa vida mudou, não só a nossa vida, como todo o meio. E eu vou falar uma coisa para vocês, esposa, para vocês, esposo.
não tentem mudar as esposas. Já que a gente está falando de casamento, ninguém muda ninguém. Ninguém. Agora, quando eu mudo, o outro muda. E ainda existe uma diferença, né? Na verdade, eu não passei por uma mudança, né, bem? Eu passei por uma transformação, né? Que a mudança é algo natural. Vou criando ruga, tô cheia de ruga. Vou criando uma maturidade, porque hoje eu já tenho mais de 30, não vou falar. Já tenho 2 filhos, tenho 18 anos de casado, venho trabalhando. Então, assim, isso é uma mudança. É uma mudança natural que vai acontecendo. Uma transformação não. Uma transformação é uma decisão. É quando eu, de fato, decido ler, estudar, procurar uma mudança. É intencional. É intencional. Por isso que eu falo, muitos casamentos terminam e voltam e continuam a mesma coisa, porque não houve ali uma mudança de mentalidade, uma transformação de cada pessoa. Primeira coisa que a gente tem que fazer é curar as nossas próprias dores. Que nem tudo, Renato, nem todas as minhas dores foram causadas desse casamento. É desde a minha infância. O que aconteceu no casamento foram gatilhos de coisas que a gente já viveu na infância. Então, o que nós precisamos de fato é querer mudar e querer um casamento bom. E diferente do que você falou, amor, eu acredito sim que existe casamento perfeito. Porque assim como tu pensa, tu és. O meu casamento hoje é perfeito. Eu preciso acreditar nisso e falar isso, porque a palavra tem poder. E pode ser perfeito aos seus olhos. Aos não precisa meus ser olhos. perfeito pros outros. Pronto. A gente discute, não com a mesma intensidade, hoje, muitas vezes ele deixa pra lá, né? Rapaz, eu não gosto de discutir, né? Graças a Deus eu sou muito calmo. Não, mas E ela também. é porque as nossas brigas. Eu chego lá em casa lá às vezes, né? Aí ela olha pra mim e fala assim: e se a hora de você chegar? Eu assim, pois é, amor, desculpa, eu tava comendo. Outro dia eu tava lá na pia, né? Tava lá na cozinha, né? Você, amor, faz uma pipoca pra mim? Ela, não, a hora que você chegou, eu vou mexer com pipoca pra você não. Aí eu cheguei lá na pia, por trás dela, e um cheiro assim, tá bom, eu te amo assim mesmo. A A gente gente fala, chegou com a pipoca pra mim. Então, assim, Eita, houve uma mudança de mentalidade, não só minha, mas dele, né, Renato? Da gente saber lidar. Outro dia ele estava muito chateado por uma situação. Ah, eu não lembro o que foi. Ah, porque isso, porque isso. Aí eu só falei assim, meu amor, deixa eu te falar. Isso que você sente não tem a ver comigo. Procura um psicólogo, vai se tratar. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu calei. É porque, assim, os traumas dele, né? A gente tem os traumas, os gatilhos, que às vezes ele fala pra mim e aquele vem à tona, mas não tem a ver com ele, é comigo. O que eu digo é que os relacionamentos, eles continuam normais. A questão é como você vai lidar com eles, né? com certeza. Então, assim, você vai ter discordância de pensamento, você vai querer uma coisa, ela vai querer Vai. outra, você não... E outra coisa que é muito importante, cada um tem a sua vida, Nossa, se tirar as palavras da minha boca. entendeu? Cada um continua tendo a sua vida. Sim, sim. Ela vai para academia dela, eu passei... Ó, tanto que as pessoas mudam. Ela ia para academia a vida inteira, ela se cuidou muito. Aí um dia eu tirei uma foto, olhei para uma foto. Meu irmão. Aí eu fui no banheiro, saí, quando eu passei de frente ao espelho. Quando eu olhei pro espelho, eu olhei pra cara dela e assim, não. Então, Assim não, né? Desse jeito não dá. Eu falei pra cara, amanhã eu vou contigo pra academia. E tá com 2 anos que eu tô... eu ri demais, ele falou assim, como é que você ideia? Não, não vai ter detalhe não, não tem detalhe não. Eu olhei assim, não dá, né? Assim não vai. Dá licença. Vou pra academia. Comecei aí, tem 2 anos. Hoje nós vamos funcionar às 5h30 da manhã, 6 horas começa, vou para academia, a gente treina junto. Quando você muda, a pessoa gradativamente ela vai levando. Ela tem a vida dela e vai assim, cara, eu quero me cuidar igual ela. Eu passei a me inspirar nela. Sim. Eu tô com 50 anos, eu pensei, cara, se eu com 50 anos, na época eu tava com 48, né? Deu com 48, tô desse jeito. Quando eu tiver com 60, eu tá com 48, eu tô acabado. Ah, filho, pelo amor de Deus. Então é isso, você começa a se inspirar. Então, assim, quando você admira, todos os problemas do mundo existem. Mas você consegue ver a essência, que é o principal. Né? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi e que hoje eu ensino, inclusive para meus filhos,
para as pessoas que eu converso, para os meus colaboradores, o que eu mais ensino é sobre autorresponsabilidade. É você ter a consciência de que tudo que acontece em tua volta, tudo que te acontece é uma autorresponsabilidade tua. Eu não posso terceirizar o problema. Então, assim, por pior que seja a situação que me aconteça, eu sempre pergunto o que eu aprendi com isso, ou o que eu fiz para que isso acontecesse. Então, a gente precisa, todo mundo, ter autorresponsabilidade. A pessoa que não tem autorresponsabilidade, que ela vive uma vida de vitimista, se você for ler, a maioria das pessoas que têm depressão hoje, elas vivem na vitimização o tempo todo. Pesada. E aí eu te falo, 10% é o que de fato acontece com a pessoa. 90% é o que ela conta sobre aquilo que acontece. Ela cria, né? Ela cria. Então, assim, quando eu decidi ser a heroína, eu parei, porque se existe uma vítima, morreu. Tem um vilão. Né? Para eu ser vítima, tem que ter um vilão. E onde é que tá o herói? Porque quando tem um vilão, todo filme que tu assiste tem um herói. E o herói é que salva tudo, né? Então eu falei assim, eu decidi ser o herói da minha vida. Eu não conto mais historinha pra nada, não me vitimizo, não aceito. Quem se vitimiza na minha frente, eu logo dou um jeito da pessoa ter autorresponsabilidade. E é tomar, de fato, as rédeas da tua vida. Foi quando o nosso casamento ficou bom. Quando eu resgatei a minha identidade, eu descobri quem de fato eu era. Quem de fato eu sou. Eu não esqueci de onde eu vim. Eu acho que eu sou mais menina do que adulto. Eu gosto de ir pra roça, eu gosto de quebrar milho. Pegar goiaba. Eu gosto de pegar goiaba. É coisa que me vê. A única coisa que tem que mudar lá é isso. Eu gosto de shopping, de cinema. Eu gosto de apanhar goiaba, de apanhar milho. Nossa Senhora. É fazer pamonha, comer milho assado. Nós ainda estamos nesse atrito, né? Aí quando ele quer ir pro shopping, meu Deus, uma semana já fico brigando. Uma briga, né? Mas nós vamos regular isso aí, amor. A gente vai organizar isso aí. Só levar as goiabas pro shopping, né? Não? Que ideia maravilhosa. Então é isso, é você ter uma responsabilidade sobre a tua vida. E de tudo isso quando eu perdoei, que eu fui para esse curso, eu adquiri muita inteligência emocional. Que todo mundo fala. Na verdade, o que mudou a nossa vida foi a inteligência emocional. E muita gente fica se perguntando e o que é, e o que é. Inteligência emocional nada mais é, Renato, do que eu ter o sentimento certo, na intensidade certa, no momento certo, onde eu vou dar o meu melhor e tirar o melhor da pessoa. A história da pipoca. O Jânio teve muita inteligência emocional. Ele só me abraçou, tudo bem, amor, eu te amo assim mesmo. Me desarmou. E é assim que a gente precisa agir. E aí o que eu fiz? É por isso que eu falo hoje que eu encontrei o meu propósito. Eu levei toda a minha família fez o curso, todo mundo. E não tem como falar do meu perdão, amor, se a gente não citar tudo que foi transformado, né? Porque tudo partiu daí. Não tô rindo aqui, é porque nós tá debatendo no começo que ele é invocado na tal de pergunta, né? Aí ele tá aqui marcando, que marcou pra mim, pergunta pro Fernando, aí você já tá respondendo, não tem pergunta. Não, é porque, na verdade... Gente, pode perguntar. Só enchendo o saco do Renato. Mas então agora você vai perguntar pra ela, que ela ia falar no ponto. Faz a pergunta pra ela. Aqui o Marquinhos. Porque ela ia contando, eu te contei. Só vai pergunta. Você se tornou uma mulher que transformou outras vidas. Como começou essa missão? É o que você ia falar. Mas quando começou, eu vou te contar, viu? Primeira leva que você... É assim. Foi quando ela voltou falando só de inteligência emocional, eu tava evitando até de ir lá pra casa. Mas eu já parei com isso, eu já não insisto tanto, porque assim, eu de fato fiquei um saco. Mas aí o que aconteceu? Quem não ia querendo, eu mandava obrigado, quem não queria pagar, eu pagava, e aí eu fui mandando, né? E aí as pessoas foram indo e foram acreditando nesse processo, e no decorrer de todo esse tempo, eu já fiz 9 vezes esse curso, eu passei a ter uma certa sensibilidade, assim, de olhar para a pessoa e entender que ela está passando por um problema muito difícil. Eu não sei, as experiências você vai vivendo,
Aí, então, assim, eu passei a Vai ver. conversando. Você vai conversando, você olha Às pra. vezes as pessoas ligam lá, pedem pra Fernanda, fala com fulana, ela tá tão mal, aí ela vai lá, conversa. Você percebe que o trabalho vai fazendo, né? E aí, assim, Renato, eu fui tão tocada com tudo isso, a minha vida foi tão mudada, tão transformada, que eu falo assim, eu acho um egoísmo muito grande uma pessoa que não só um curso desse, mas que vai, tipo, pro encontro de casal, por exemplo, pro retiro de uma igreja, Sim. e ele tem ganhos na vida dele, e ele vê que ele pode mudar a vida de alguém, e essa pessoa não faz isso. Eu acho de um egoísmo muito grande eu ir viver tudo que eu vivi, transformar minha vida, meu casamento, e eu não trazer aquilo para as pessoas. Aí onde eu te falo, é o meu propósito, não sei, é como se eu fosse obrigada, me sinto, gente, eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso. Teve pessoas que eu pedi para Deus, eu quero a oportunidade de falar com essa pessoa. Não que eu seja melhor, nada. Mas às vezes, uma forma com que você fala, a pessoa... Teve uma amiga minha que ela passou um processo no casamento dela, bem parecido com esse, e ela me ligou desesperada. Como eu já havia passado por uma situação, a gente sempre tende a culpar o outro. Aí eu só perguntei assim, amiga, pelo amor de Deus, aonde houve uma falha sua para chegar a isso? Porque assim, gente, a Bíblia ela é muito clara. A mulher sábia edifica o lar. E eu não entendia isso, eu achava que era uma responsabilidade muito grande, mas é. A mulher que tem sabedoria, ela conduz o marido aonde ela quer. A mulher que tem sabedoria, ela conduz o marido a fazer coisas que ela... Gente, o meu marido comprou um sofá pra mim quando eu pensei, você tava louco. Conduzi com muita sabedoria. É isso, entendeu? Então, a mulher que tem sabedoria, ela conduz tudo isso. E aí, quando eu falei isso pra ela, porque ao invés de eu olhar pra mim, o que eu podia ter feito diferente, porque assim, não é que é culpa da mulher, mas todo mundo só quer uma historinha, né, amor, pra contar. Todo mundo mesmo. Até hoje eu não quero ir pra academia, nossa, já tô tão cansada, trabalhei o dia inteiro, vai descansar. Contei uma historinha, já não fui pra academia. Aí você quer comer um sorvete, aí isso, entendeu? Então, assim, tudo é uma historinha que você conta. Se você não conta a historinha, amigo, você prospera. E aí, quando ela viu isso, quando eu perguntei, ela, amiga do céu, aí ela começou a ver. E aí a gente conversou mais de 40 minutos no telefone, né? Ela veio, a gente conversou pessoalmente. E eu perguntei, amiga, o que você quer? Você quer salvar o casamento? Eu quero salvar meu casamento. E aí foi. Hoje eles estão bem, graças a Deus, os dois estão muito bem. Mas é decisão dos dois. E o principal é uma mudança de mentalidade. Eu sempre falo que a mente que cria um problema, ela sozinha não resolve. Todo mundo precisa de ajuda. Absolutamente todo mundo. Né? Não adianta eu ficar aqui achando que eu sou a dona da razão ou que eu sozinha vou resolver. Não consegue. O que você diria para quem ainda está presa na dor, no orgulho ou na mágoa? Essa daí é uma dica bem legal. Eu consegui, de fato, perdoar quando eu entendi que nós somos vítimas de outras vítimas. Eu vejo muita gente que tem muita mágoa da mãe, muita mágoa do pai, por algumas situações que viveram. Aí eu vou e peço para a pessoa assim, olha para a vida da tua mãe. Como que foi a infância? Você tem noção que a tua mãe te deu, dentro das possibilidades que ela tinha o melhor dela? Ninguém dá nada que não tenha, né? Não tem como. Nada. Aí a gente cobra da mãe um abraço, a gente cobra um carinho que a mãe também não teve. Eu não sei dar para o outro aquilo que eu não conheço. E aí ainda tem mais além. Olha o meio em que aquela pessoa vive. O que aquela pessoa aprendeu? Um exemplo que eu sempre trago, por exemplo, essas crianças que vivem na favela, onde tem tiroteio, droga, favela da Rocinha é droga, e eu fui com o Jander lá, meu Deus. Qual a perspectiva que aquela criança vai ter? Ela está criada num meio em que aquilo é algo normal, que você passa na rua, todo mundo armado, droga vendida na cara. Aquilo para aquela pessoa se tornou comum. Não é normal, é comum. Então, assim, olha para aquele meio, a pessoa só dá o que ela tem. Então, hoje eu perdoo com muita facilidade, porque eu olho para a vida da pessoa. Ele não tinha intenção. Na verdade, é comum, não é normal. Isso. Comum, não é normal. O normal é o quê? Uma família feliz, onde todos se amam, é tempo de mesa.
é tempo de qualidade, é você pôr o seu filho para dormir, contar historinha, cheio de beijo e carinho. Isso é normal. E o que é comum? É dormir separado, Botar uma brigar. história no YouTube aqui. Então, assim, quando eu passei a ver dessa forma, que eu olho para a vida do outro e penso, não, ele só deu o que ele tinha. Ou ainda mais além, quando eu vejo uma pessoa extremamente estressada, nervosa, briguenta, aquela pessoa que quando chega, pede um ambiente, aquela pessoa é que mais precisa de ajuda. Ao invés de eu julgar ou de eu tratar mal, eu tento tratar ela da melhor forma possível, entendendo que ela está passando por alguma frustração e que ela precisa de ajuda. É aquilo que eu falo, tudo é sobre mim, nada é sobre o outro. Eu preciso mudar a forma com que eu vejo as coisas, com que eu vejo o mundo. Quando eu mudei a forma com que eu vejo o mundo, gente do céu, o mundo é tão perfeito, tão maravilhoso. As pessoas reclamam de SUS, as pessoas reclamam de tudo. Gente, eu sou tão grata a Deus. E botar a culpa em tudo. Gente, todas as vezes que eu precisei de SUS, eu tive. As escolas públicas são boas, são maravilhosas, tudo é como eu vejo. Então, tudo é sobre mim. Não é sobre o outro, é sobre eu olhar para como que eu vejo o mundo. Gente, a gente vive no Brasil, o Brasil não tem terremoto, não tem tsunami. Cheio de praia. Cheio de praia maravilhosa. Não tem aquele vento que sai carregando tudo, como é que chama? Tornado. E as pessoas ainda reclamam do Brasil, gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, é visão, né? Outra coisa também que vai fazer perdoar com facilidade é você ser grato. Gente, eu sou grato por tudo na minha vida. Até pelos problemas. Um dia eu cheguei pro Jânio e falei pra ele, amor, que coisa mais louca. Eu cheguei pra ele, amor, quero te agradecer, porque por isso. Como assim você tá doido? Eu falei, não, foi isso que fez eu amadurecer. Não tem quando você leva um choque, pô, aqui. E aí era aquilo que eu precisava. Infelizmente aconteceu, eu não queria, mas pra mim foi um crescimento pessoal. Então, assim, tudo isso me fez me crescer muito como pessoa, como mãe. E assim, Renata, a minha transformação foi tão grande que até o Fernando, né, quando eu cheguei do curso, a primeira vez que eu tive uma reação assim com ele, que ele olhou assim, aí ele chegou em casa e falou pra esposa, pra Jane, a impressão que eu tenho é que eu ganhei outra irmã. Porque, gente, quando você cura, quando você perdoa, menina, a vida anda. Experiência própria. Você nem fala mais da vida alheia. Você tá tão bem, tão curado que... Não tem tempo pra isso. Não, gente, você tá feliz que eu não tenho nem tempo. Então, assim, é isso, né? Aprendi muito. Ensino muito para os meus filhos sobre autorresponsabilidade, sobre identidade. E é isso, é uma transformação que eu vou te falar, eu vou levar pra vida. Fernanda, qual foi o maior milagre que você viveu dessa jornada toda? Eita, essa foi difícil. Um milagre. Eu acho que sei qual. Seria minha filha? Eu acho que solidificar a tua família. Com certeza isso. Sim, é um milagre. Não, realmente. Porque assim, todo o contexto, né, eu fui por conta disso, então assim, exatamente isso. Eu solidifiquei não só a família, né, mas tudo. A nossa empresa hoje tem outra visão, né? Hoje eu trouxe muito isso para aplicar aqui dentro com os colaboradores. Levei pessoas daqui da empresa também, da empresa para fazer o curso. Parentes, irmãos, amigos. O Renato foi também, prosperou financeiramente muito. Amém. E isso, realmente, a solidificação da minha família foi a melhor coisa, né? Porque... Tudo começa pela família. Sim, tudo. E uma coisa que eu sempre falo, Renato, é assim, eu decidi por isso, e é decisão mesmo, é estilo de vida. Vai ter a versão ainda reclamona, que de vez em quando vitimiza e opa, aqui não, né? Porque foi uma vida, eu vivi 30 e tantos anos desse jeito. E aí é decisão, decidi mudar e sempre a nova versão, melhor versão, porque todo mundo tem a pior e a melhor dentro de si. E o que eu acho também que agregou muito foi em relação aos meus filhos. Nossa Senhora,
é outra conduta, né? Que eu tenho com as crianças, até em questão de castigo, de tudo. É isso. É porque você passa a encarar tudo de uma outra maneira. Você passa a ter um ponto de vista totalmente diferente do que era, né? Igual eu, na minha época, eu levava 3 couro por dia. Né, mãe? Minha mãe tá assistindo lá. Vai levar mais um hoje. Era 3 tacas por dia que eu levava. Aí a. Café da manhã, almoço e janta. Meu Deus do céu. Aí, quando eu tive meus 3 primeiros, Era do mesmo jeito. do mesmo jeito. Repetir o Porque pra padrão, mim né? é repetição do padrão. A gente repete. O que é muito interessante a gente ter maturidade e humildade para aprender? Quando eu fui nesse curso com a Fernanda, eu falava para ela assim, minha filha, isso aí eu... Sei de qual chateada. O que esse cara vai falar lá para você, eu te falo desde quando eu te conheci. Soberbo todo. Esse cara só vai roubar o seu dinheiro. Aí eu já comprei, agora você vai. Rebocado. E nos primeiros 2 dias, eu só olhava pra cara assim, pronto. Te falava. Te falei, tá vendo? Te falei. Cara, aí entra a questão de você ter a humildade de enxergar você mesmo. Tem uma autocrítica, né? Autocrítica. Ele começou a falar de família. E ele começa a explicar. Cara, eu fui enxergando tanta coisa que eu fazia. Eu me achava um pai extraordinário. Eu achava um filho perfeito. Eu me achava tudo de bom. E quando o cara começou a falar, que foi me trazendo consciência, que eu olhei pra mim e falei assim, cara, que porra é essa? Então, tava errado aqui, ó. Foi assim, aí foi onde eu comecei a abrir a minha mente, falei assim, eu tenho que mudar. E foi tanto que eu busco uma melhora todo dia. Eu só lembro daquela frase, amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Todo dia eu tenho que aprender alguma coisa. Quando eu passo por um problema, eu tenho que entender o porquê que o problema aconteceu. E o que eu tenho que aprender com ele. E o que eu tenho que aprender com ele. Se aquele problema chegou na minha mão, em algum momento eu causei ele. Eu preciso identificar onde foi. Como resolver, né? Entendeu? Então, assim, aí quando chegou lá, que ele comecei a absorver, falei assim, cara, eu tenho que mudar isso. E aí eu comecei a mudar minha rotina, tomei decisões para mudar minha rotina, e o meu problema não era como marido, meu problema não era como pai, meu problema sempre foi tempo. Eu era o paizão que ia chegar na minha filha, beijo, amo, digo que amo todo dia. Meus filhos, todo dia eu vou lá, dou um abraço. O Arthur trabalha na LG, todo dia eu vejo. O Lucas eu vejo final de semana. A Mandinha estuda, tá em casa. Mas a gente estamos juntos, eu sou carinhoso e tal, mas de todo o tempo que eu tenho, é tão pouco que eu posso estar com eles. Então você começa a refletir. E aí eu tenho 2 dentro de casa que eu só via quando eu acordava. Exatamente. Entendeu? Assim, cara, eu tenho que mudar minha rotina. Eu vou fazer eles diferente. iam pra escola, né? Que se não estudasse, não ia ver dormindo e chegar E o pior, eu saía 7 da manhã para ir para a escola, para vir trabalhar, chegava em casa 10, 11 da noite. Às vezes eu via esse... Ele não via também. Tinha vezes que eu passava 2, 3 dias sem ver meus filhos de casa. Eu não almoçava em casa. Eu saía 7 da manhã, chegava 10 da noite e almoçava no meu escritório. Os valores dele estavam invertidos, né? Porque eu achava que os meus valores eram dar conforto para meus filhos. Sim. Aí eu mostrar para eles que eu era trabalhador, que o meu valor era mostrar para eles que eu era um cara Trabalhador, foda, vamos dizer assim. Tu bancando tudo, tava resolvendo Bancando tudo, tá resolvendo tudo. tudo. E aí quando eu comecei a enxergar assim, cara, eu tenho que mudar. Hoje eu vou trabalhar 9 da manhã, porque eu tenho que levar meus filhos para a escola, eu tomo café com meus meninos. Eu não tenho tempo durante o dia. Eu inventei de treinar com ela. Agora nós vamos treinar às 6 horas da manhã, nós vamos correr. Chega, nós tomamos café da manhã, porque eu preciso ter um tempo saudável. Inclusive, esse tempo, esse convívio, é que te traz proximidade. Na verdade, todas as dores de todo mundo, inclusive os problemas depressivos, é a falta dessa atenção, desse carinho, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com pobreza ou com riqueza.
tem a ver com essa falta de contato, de toque, né? Esse tempo de qualidade. Tanto é que se a gente... O que mais dói na gente na infância é a carência de pai e mãe, né? Então, assim, a gente precisa estar mudando essa conduta. E aí, a gente começou a pôr isso para funcionar lá em casa. O que significa ser uma mãe extraordinária para você? E uma esposa extraordinária? Eita! Ser uma mãe extraordinária para mim é o quê? É eu dar limites pro meu filho. É a coisa que eu mais faço. A gente precisa dar limites, precisa dizer não. E uma coisa que eu aprendi com você, e depois vi que é real, eu corrijo muito meus filhos. Tem vezes que a correção na boca não funciona, aí a gente vai dar uns tapinha. Não bato meus filhos mais com raiva, eu marco o horário. Não vou causar dor nem desconforto desnecessário demais. E eles vão aprender, eu vou educar. Ter um tempo de qualidade com eles e sempre, em todo momento, reforço a identidade dos meus filhos. Isso, para mim, esse é uma mãe extraordinária. Tempo de qualidade, reforçar a identidade e dar limites. Todo dia. Te amo, você é lindo, você é forte, você é inteligente, você é maravilhoso. Você é vitorioso, você pode tudo. E é isso que a gente precisa fazer. Nós, como mães e pais, precisamos reforçar isso todo dia, né? Porque quando os nossos filhos têm uma identidade forte, poucas coisas abalam. Às vezes eu vou pegar ele na escola e aí estão reclamação. Porque meu colega falou isso. Tá, mas e quem você é? Eu sou esse. Então pronto, filho, por que você está te doendo se não é essa pessoa? Acabou. Quando eu reforço a identidade, eu tenho um argumento para tirar o melhor do meu filho. Filho, mas você não é isso, você é forte, você é inteligente, você é responsável. Tipo, chamou de burro. Não, filho. Quem é você? Não, mãe, sou forte, sou inteligente, sou responsável. Então pronto, por que você tá te doendo, filho? Esquece. Acabou. Hoje aqui vai falar, olhando diretamente para essa câmera aí, eu vou fazer a pergunta para ti agora. Se sua vida fosse um vídeo de 1 minuto, para inspirar alguém agora, o que você diria? Perdoe. Tenha tempo de qualidade com as pessoas que você ama. E comunique amor. E tenha uma comunicação de amor com as pessoas. Tenha empatia, tenha amor pelo próximo. Ame as pessoas. Eu falo que eu aprendi de fato a amar as pessoas, porque eu aprendi a olhar para a pessoa além do que eu vejo. Eu aprendi a olhar para a pessoa entendendo que ela tem uma história de dor, todo mundo tem uma história de dor ou de superação. E não acusando, como a gente costuma fazer, né? Então é isso. Regra número 1. Se for para elogiar, fale. Se for para reclamar, a gente precisa ter... para criticar. Uma das coisas que eu mais dou valor hoje é uma comunicação não violenta. Eu não comunico com violência mais nem com meus filhos. Eu sempre falo algo bom sobre aquilo ruim que eles estão fazendo. E o Jander sabe que, de fato, eu faço isso. Eu chego lá, tá o quarto todo desorganizado, até bagunça. Filho, o que foi isso aqui? Você é tão organizado, por que isso tá desse jeito? Vem cá e arruma. Filho, por que você está respondendo? Você é tão obediente? Eu preciso sempre reforçar algo bom sobre algo ruim. De qualquer pessoa. Não só do filho, né? Até do colaborador. Precisa ter uma palavra que conforte. Meio que envergonhe a pessoa, né? Não precisa eu atingir burro, irresponsável, desorganizado. A gente não pode atingir a identidade dessa forma, sempre reforçando algo bom. E hoje eu faço muito isso e funciona. Gente, funciona. Quando as crianças aprontam, que eu olho no olho, filho, eu não te entendendo. Não tô te entendendo, filho, você não é essa pessoa, por que você fez isso? Acabou, envergonhei. E aquilo para ele é uma lição, não precisa eu acusar, brigar, gritar. E a gente sabe falar que é pior do que bater, né? Nossa Senhora, muito. Muito pior. Então, hoje, eu coloco muito essa comunicação não violenta mesmo, dentro da minha empresa, dentro da minha casa.
Se eu tiver algum funcionário que ele tiver com comportamento fora da minha conduta, do que hoje eu prego, eu chamo, a gente conversa, a gente troca ideia. E eles vão melhorando. Então, assim, Renato, é sobre mudar o mundo mesmo. Porque, assim, quando a gente fala sobre mudar o mundo, é sobre mudar mentes, é sobre mudar mentalidades. Se mudar a crença, né, das pessoas, Crenças. muda a postura. Exatamente. Igual todo mundo fala, não existe casamento perfeito, é uma crença. Quando eu falo isso, que eu digo que não existe casamento perfeito, qualquer problema que eu passar no meu casamento, eu sempre vou reforçar isso. Casamento é tudo igual. Não, eu preciso entender que casamento é perfeito, sim, e que vai haver desentendimento. Na verdade, onde existe relacionamento, existe desentendimento. Não precisa ser no casamento. Irmãos brigam, colaboradores brigam, mãe discute com o filho, professor discute com o aluno, amigos discutem. Onde existe relacionamento, existe desavença. São pessoas com crenças diferentes, cada um defende o seu ponto de vista. O que a gente precisa de ter é inteligência emocional, entender, não rebater. Ainda rebato de vez em quando, normal, e eu empurro minha versão pra dentro, a versão velha. Volta direto, de volta no Coloca de volta. lugar. E aí, tem as perguntinhas aí, Renata? Tem, assim, como a gente teve um É problema, porque tem um problema que caiu a conexão, tem que né? ver na outra também, tá? Depois, Uhum. eu vou perguntar aqui, as que estão por aqui, o pessoal tem muitos comentários aqui, eu vou ver só as perguntas aqui, mas que o Jander já respondeu. Mas já respondi, porque eu vi umas 3 vezes, não posso responder logo, né? Qual a maior lição que você tira de tudo que aconteceu com vocês? A maior lição que eu tiro é que eu sou a única responsável pela minha vida. Mais ninguém. É sobre isso. O corte aí, ó. Na verdade, o que ela quer dizer, o que que é? Se você escolhe viver com alguém que não presta, você tem a escolha de deixar. Sim. Certo? Minha esposa não presta, meu marido não presta. Nossa, separa. Agora, se você quer continuar, a escolha é tua. Então, toda e qualquer decisão na nossa vida É nossa. é nossa. Exatamente. Até quando você casa, e aí você reclama, porque meu marido é ruim. Mas muitas vezes a gente ignora os sinais, né? Você namora, o cara já é complicado, já te dá muita dor de cabeça, ou vice-versa, e você acredita que quando casa, melhora. Na verdade, a escolha é única. Nós somos, como se diz, o diretor da nossa vida é nós mesmos, né? Onde eu quero ir, onde eu quero chegar, como eu vou, é nós que decidimos. É nesse sentido mesmo, são as minhas decisões que vão me levar aonde eu quero. Exato. Né? Temos outra pergunta aqui. Qual é o objetivo do casal hoje? O maior objetivo do casal hoje? O meu é ficar sentado na cadeira de balanço, bem velhinha, na beira do rio. Outro dia eu tava falando com ela assim, Vidinha, nós vamos organizar aquela chácara ali, que é para nós, quando tiver com 70 anos, vamos sentar ali de boa, sossegado, fazer um cinema, vou ver filme o dia inteiro que ser e ficar sossegado. Namorou e não namorou mais, que já tá velho, né, amor? Minha filha. Eu sou filho, não tô falando nada, minha filha, tá louca, hein? Então, assim, pra pessoa que fez a pergunta e como foi direcionada pro casamento, é aquilo que eu falei mais cedo, é sobre você ter uma visão. Todos nós, absolutamente todos, precisamos ter uma visão sobre algo. E eu preciso focar naquela visão. Porque aí, quando eu tenho um problema com meu marido, eu não olho para as vistas, eu olho lá para a visão. Não, mas eu não envelhecer lá. Só os tolos falam do que vem, né? Os sábios falam do que querem ver. Exatamente, essa frase é bíblica, né? Os sábios falam do que quer ver. E os tolos falam do que vê, do que vive, né? Eu sempre profetizo, né? Eu sempre, tudo. Sempre tudo, mas só profetizo lá na frente. Show de bola, cara. Assim. E a gente tem um projeto de vida para casal e para empresa, né? O nosso de casal é isso aí, nada demais. Só estar juntos. Só viver, né? Para a empresa, eu tenho um projeto, é parar de trabalhar com ele, que nós ficamos teimando nisso. Ele me trouxe devagarinho para cá, eu já tá com dentro de novo, não dou conta. Tu deve estar igual. Ontem eu liguei pra ele zangado, ele falou assim: a pior coisa que eu fiz foi colocar isso aqui dentro de novo. Meu Deus do céu, eu faço sempre. Tá igual uma colega minha ali que trabalha na economia, né? Uhum.
O pai dela é o cara que gerencia tudo lá, né? Aí eu falei, uai, tu tá aqui hoje, Sarah? Pois é, eu vim trabalhar, pedi pro meu pai pra mim ir embora 3 vezes e ele não deixa ele ir embora. A Fernanda tá do mesmo jeito. Tô vendo. E aí, assim, eu tô queimando bem. Nossa, tem mais. Tem muita pergunta na outra, né, também. E aí, tipo assim, eu peguei umas bases aqui, a maioria... Eu vi um ali, você não deve ter visto, é perguntando se você confia em mim. Fernando, você Assim, ainda é confia verdade. no Jander? É verdade, Eu vou falar por mim, viu? da Diana Confia. Benigno. Senão, nosso casamento não teria dado certo. É assim, hoje eu confio. Por muito tempo eu não confiei. É a Diana, pode mandar um oi pra ela. Diana, obrigada pela pergunta. Essa é boa. Hoje eu confio, porque assim, não é porque ele mudou, não. Nem sei se ele apronta, não. É porque eu mudei, sabe? Eu resgatei a minha identidade. E hoje eu falo pra ele, meu amor, quem vai perder é você. E é assim que a gente precisa de ver, né? É ele que vai perder. Mas eu confio, a gente tem uma relação muito boa hoje. Como antes, né? Antes de tudo. Meu marido não era desse tipo. Houve situações que infelizmente levou a isso. E eu sempre digo que todo mundo... Não é que a pessoa é um mau caráter, ou ele não presta. Aconteceu uma situação aí de um desvio de caráter, vamos dizer assim, mas que todo mundo, gente, está propício a isso. Eu sempre falo que leva a pessoa a trair, vou ser clara, é a historinha que conta. Eu poderia também ter contado uma historinha e eu ter escorregado. Então, assim, eu sempre falo, é sempre contar uma história boa, por mais ruim que seja a situação. Se ele tivesse contado, nossa, minha mulher tá grávida, minha mulher precisa de carinho, de atenção, vou levar ela para passear, que ela tá estressada, o resultado seria outro. Não, mas eu já sabia que se você engravidasse ia dar errado, né? A crença, né? Então, Diana, é isso, eu confio, a gente tem uma relação muito boa. Eu confio um pouco, porque, eu não pego esse lado desse homem. Gente, eu não tenho a mínima vontade. Quando eu me vejo, não, nem pensar, não vou fracassar, tá doido? Perder minha identidade, nem aqui pegando esse celular, não faço Não, eu isso, vou né? viajar e eu que brigo pra ela ir comigo. Não, bora. Se ela não for, eu não vou. Hoje eu vou sem ela, rapaz. Mas é isso. Ele vai visitar cliente, é pra eu ir com ele. Vou na marra, brigando com ele. Rapaz, eu vou pra academia com ela, faço funcional com ela, nós almoça junto. Já virou como se diz? É o parceiro, né? É assim, A casca de bala, né? A casca de bala. Tá lembrando não tem um mal que não traga um bem. Foi uma experiência muito ruim. Não desejo pra ninguém, nem pro meu pior inimigo. Às vezes até eu acho que eu exagero, mas eu casei muito jovem, eu casei com 19 anos. O relacionamento que eu tive foi com meu marido, de namoro, de noivado e casamento. Então, assim, eu vivi esse casamento. Eu casei muito jovem e quem casou nova também sabe do que eu tô falando, que a gente vive essa relação. Então, para mim, foi muito doloroso, porque é uma coisa que eu não esperava. A gente tinha um menino, nossa relação é top, hoje é top, e era assim. Mas não tem nada ruim que não traga um bem. E isso para o meu crescimento, Renato, tu me conhece antes e depois de tudo isso, foi um crescimento pessoal assim, gente, quando eu olho para o que eu perdoei, porque eu vivi, que eu olho, eu assim, gente, e eu te falo, não sinto dor. Eu não sinto dor. Eu não gosto de comentar sobre o assunto, até quando o Jander falou, e eu falei, amor, a gente vai se expor. Mas assim, é igual ele falou, amor, nada como a sua experiência para agregar na vida das pessoas. Sim, claro. Né? Mas assim, a pessoa precisa de ter um arrependimento verdadeiro. É você arrepender, ele no caso, pedir perdão, reconhecer e decidir não mais fazer. Porque não tem sentido eu ir lá te pedir perdão e continuar fazendo. Eu peço perdão e continuo fazendo, eu peço perdão e continuo fazendo. Que sentido é esse? Aí entra vários fatores, né? Tipo, o papel de cada um dentro do relacionamento, né? Aí a pessoa chega, por exemplo, a pessoa chega em casa, a mulher para um lado, o marido para o outro, filhos para o outro, né?
Então, assim, é uma série de fatores que a gente entende que desgastam um relacionamento. Mas a gente entende também que, da mesma maneira, só depende da gente para resolver. Né? Sim. Quando você quer, você faz. Para dar certo é esforço mútuo. É esforço né? mútuo. Uma das coisas que eu entendo que também é bíblico, o amor tem que ser regado todos os dias, mas ele também pode ser construído. Né? Ele também pode ser construído. Então, às vezes a pessoa... Através da tua escolha, né? Através da sua escolha. Exatamente. Mas o além é através da sua entrega. Entendeu? Até onde eu estou disposto a fazer dar certo. Aí cabe o papel de cada um saber se vale a pena ou não. Eu não estou dizendo que todo mundo, vou perdoar, vai dar certo. Não, você tem que saber o papel de cada um. Ele está disposto a mudar? Ela está disposta a mudar? Porque se não tiver, não adianta. Entendeu? Não, Sim, e tem, meu ponto de vista, né? e também tem muitos casamentos que entram em crise e que passam situação difícil, não só por isso. Igual, separou porque não tem motivo, só esfriou. Tá, mas por que esfriou? Esfriou porque não tem toque, não tem beijo, não tem abraço. Gente, o amor, ele precisa ser tocado. O amor, ele precisa ser comunicado. Eu preciso beijar, tocar, dizer que amo. Reforçar o amor é o toque. Tem não que fazer adianta. 7 em 7. O amor, ele é o toque. Então, assim, uma relação que tem toque, gente, não tem rotina. Eu e meu marido, eu não faço questão de viajar, gente. Eu não gosto de viajar, que loucura é essa? É uma briga pra mim. Tipo assim, a gente tem uma relação tão boa, a gente é tão feliz que eu não preciso de estar viajando, de estar gostando, de estar em festa. Não, eu quero ver meu marido deitar quietinho, abraçado. E tu convive com a gente, sabe, a gente tem toque o tempo todo, não só eu e ele, eu com o Jando, com meus filhos, com meus irmãos, com a minha mãe. Gente, o amor, ele é toque. Um dia que a gente tá lá na chácara, aí tu some pro teu chalé, não tem? Você tá bem aqui, mirando uma bola de sinuca pra dar uma tacada, quando ele te vê, a gente olha pra dentro, cadê a Lá E eu penso que ele não tá vendo, né? Aí eu vou desconfiar, de caladinho ele viu. Eu chego como é que é ela. Então, gente, o que eu sempre falo, e lembrei de falar agora uma frase muito importante que eu vou falar. Gente, hoje eu posso dizer para vocês duas coisas que para todo mundo é difícil e que para mim se tornou muito fácil. De verdade, Renata, é um casamento saudável, feliz e criar filhos. Eu não acho difícil criar filhos, assim. Primeiro porque hoje eu vejo como não é difícil, acabou, já profetizei. E é comunicar amor, gente. Casamento é tão simples de se viver. É você comunicar amor no toque, palavras, elogiar. Valide o seu marido, elogie. Até quando ele merecer, que é quando ele não merece, é quando ele mais precisa. Né? Tipo, meu marido, quando ele tá mais feio, é quando eu mais elogio. Vixe, Maria. Vou parar ali pra academia. Então, gente, isso para mim se tornou muito fácil, porque é tão óbvio, assim, depois quando você vai pro curso, né, Renato? Gente, é um trem tão óbvio que você, gente, mas como que é tão óbvio? E a gente, é de graça. Deixa muito claro, né? É de graça, você não gasta nada para beijar, para abraçar. Na verdade, a questão é que quando você atinge esse grau de, vou dizer, não é maturidade você pega com a experiência. Né? Mas quando você atinge a inteligência emocional, o que é? Exatamente. Você aprender a lidar, essas coisas viram cartilha. É como se você estivesse na escola aprendendo a ler e escrever. Natural. Hoje eu tenho uma facilidade tão grande de beijar meus irmãos, de abraçar, de dizer que amo a minha mãe, uma coisa que era tabu. Né? Tipo, a gente é tão carente de pai e mãe que antes, quando minha mãe me dava um abraço, eu chorava. Quem não? Né? E hoje isso se tornou tão normal, que é o normal, né? Que hoje eu beijo, abraço, sem nenhum problema, falo que amo, reforço sempre meus irmãos o tempo todo e vice-versa. Então, gente, é tão fácil. A vida é tão fácil, a vida pode ser tão leve, perdoe, ame as pessoas. Seja grato. Gente, hoje em dia eu tava andando de moto, Renata, e a minha moto furou o pneu, um sol de rachar. Menina, aí quando eu olho, de frente pra oficina, tá brincando. Eu falei assim, meu Deus, ainda bem que foi de frente à oficina, ao invés de reclamar, de xingar. Só fura o pneu quem tem
moto. Moto. Um carro, né? A gente foi fazer uma viagem lá para os Lençóis e lembra quando a gente bateu o carro? Menino, e quando bateu o carro deu PT. Nós desceu todo mundo vivo, todo mundo bem. Graças a Deus. Então eu podia ter reclamado que estragou a viagem, nada. É gratidão. Ficamos de táxi para lá para cá, mas tudo bem, né? Então é você ser grato, gente. É você amar as pessoas sem julgar. É você olhar para a pessoa, ver que ela tem uma história. Toque quem você ama, beije, diga. Peça perdão ao seu filho. Gente, eu pedi perdão para meus filhos. O Jando pediu perdão para os filhos dele. Então, assim, o perdão, em todos os sentidos, ele desbloqueia. Eu fui lá, pedi perdão para minha avó. Agachei, minha avó cadeirante. E fiquei tão leve, tão bem. Então, a vida é tão simples, a gente é que dificulta. Então, frisar aqui para a gente finalizar, que o tempinho já excedeu também. Então, assim, o que a gente queria destacar aqui hoje, até quando eu falei para a Fernanda de estar vindo aqui, que eu sei que ia expor a mim, a ela, mas é porque a nossa ideia é de mostrar para as pessoas que quando a gente quer fazer algo diferente, a gente consegue fazer, né? Verdade. Hoje existe várias maneiras de você buscar um conhecimento sobre você mesmo, porque nunca depende do outro, sempre depende de você, né? Sempre de nós mesmos. Então, assim, é uma experiência para as pessoas entenderem o poder do perdão, porque com a inteligência emocional que ela teve, o perdão que ela passou a ter, a leveza que ela passou a ver a vida, mudou o sentido e mudou a forma dela encarar as próprias adversidades. Sim. Né? Então, ela que hoje está contando toda uma história de muita dor que ela sofreu, muito mais do que quem já eu, passou né, por assim. isso, com certeza entende a minha dor, porque não é fácil. Mas entenda também que o perdão ele é muito válido para não só para isso, mas para qualquer situação, porque tira um peso das suas costas. O perdão não é para as pessoas, o perdão é para quem perdoa, né? Então, assim, esse quadro, depois do perdão, é a experiência da Fernanda, como ela passou a ver a vida, como ela passou a viver e como isso refletiu em toda a convivência familiar dela, na base das pessoas que convivem com ela, né? E eu quero dizer que eu tenho muito orgulho dessa esposa, que é extraordinária, né? E você termina, senão eu vou chorar. Tava demorando pra chorar? Eita, Jader. Gente, a vida é leve, a vida é linda, a vida é bela, o amor, ele rompe montanhas, isso é verdade. Eu vivi e eu tô aqui para contar. O perdão liberta. Eu demorei a aprender, mas, gente do céu, o que é isso? Quanta leveza, né, amor, a gente tem em casa, na nossa família, na nossa vida. Não é nem que nós temos leveza. Hoje nós conseguimos encarar as coisas com um fardo mais leve, né? Porque os problemas continuam existindo. A forma que encaramos é que muda. Né? Exatamente, a forma com que a gente encara, né? Então, de repente a gente falando, parece que nós não temos problema. Eu vou te falar, temos muitos. Só que a gente encara de uma maneira que ela se torna um fardo leve. Sim, né? Exatamente. Nas técnicas. Lá no manualzinho da Bíblia. Pegando né? as manhas. Tem que ter as manhas. Bom, assim, a última pergunta aqui, eu vou soltar no Felipe, né? Porque ele pediu para perguntar aqui. Se quero ser bem sucedido, o que devo treinar na minha mente? O meu irmão. Sim. Show. Ele se referiu a dinheiro, a bem-sucedido financeiramente. Primeira coisa que a gente precisa de mudar é a nossa mentalidade. Foi o que aconteceu comigo, uma mudança de mentalidade. Para eu ser bem-sucedida, eu preciso mudar minha mentalidade. E falando de questão de riqueza, dinheiro mesmo falando, eu preciso ter uma mentalidade de riqueza. A riqueza, ela não está relacionada a dinheiro, de fato, ela está relacionada à mentalidade. A pessoa para se tornar rico, financeiramente falando, primeiro ele teve uma mentalidade de riqueza. A mentalidade de riqueza é aquela mentalidade que ele quer sempre fazer dinheiro, guardar dinheiro, juntar dinheiro. Isso é a mentalidade de riqueza, né? Para eu prosperar. A minha mentalidade precisa mudar.
Já uma mentalidade mais de pobreza, eu falei pro Jandro, eu sou mais pobre porque eu casei com ele, é de gastar dinheiro. Nós fizemos um curso, né? Aí lá tá assim, vamos analisar quem é rico aqui, né? Um negócio assim, um resumão. Cara, ele deu extrema pobreza, sei lá. Tá lá embaixo de baixo, minha mãe pra cada assim. Que isso, amor? Nossa senhora, olha, deu o menor nível que tinha da pobreza, deu ela, né? Não, e assim, eu falei assim, não, amor, você não é assim mais não. Aqui você já... Porque aí eu comecei a abrir os olhos pra ela. É porque assim, a crença da riqueza, eu vou tomar a frente da pergunta do Felipe. Para você ser bem sucedido, Felipe, você tem que ter uma mentalidade de sucesso. O que seria isso? Primeira coisa, entender que dinheiro não é tudo. Você tem que entender que você tem que contribuir. Você tem que entender que você tem que amar sua família, que você tem que ter as pessoas próximas, estar no lugar certo, com as pessoas certas, agarrar as oportunidades, trabalhar mais do que 16 horas por dia, é regra, no início, né, pelo menos, mas o principal, você conquistando, conseguindo fazer, mudar a sua mentalidade dentro desse contexto, o dinheiro ele vai vir automaticamente. Ele é consequência. Uma coisa que eu acredito muito, quando você doa, Deus te retribui. Tanto é que é bíblica a árvore que dá bons frutos. Sim. Entendeu? E você contribui não sempre fazendo, nem sempre fazendo o que você pode. Às vezes você se sacrificando para fazer algo que você nem podia. Se você conseguir ter essa mentalidade, o sucesso vem gradativamente, porque Deus vai abençoar, Deus vai encaminhar. O dinheiro é consequência do bom trabalho, é você ter consciência do que tem que ser feito. Não existe uma regra para ganhar dinheiro. Só se você ganhar na Mega Sena, aí pode cair do céu. Né? Mas, naturalmente, é isso aí. E nem tem regra, aquilo lá é na lógica, né? Se der certo. E na questão do casamento, é aquilo, é você ter autorresponsabilidade e sempre olhar para si o que eu posso mudar. Porque, gente, a única coisa capaz de mudar o outro é a sua mudança. Depois que eu mudei, que a minha mentalidade mudou, gente, o Jânio mudou totalmente. Hoje eu não preciso brigar para ele ir para casa mais cedo, hoje eu não preciso chamar ele para almoçar. Ele já faz. Na verdade, para toda ação existe uma reação. Existe uma reação. Se você tá nervoso, a mulher chega e te dá um beijo, você não vai bater nela. Você vai brigar com ela. E nem vice-versa. Se você tá nervoso, a pessoa chegou e te deu um carinho, você vai acalmar. Igual a pipoca. Ele me desarmou. Ele podia ter ido brigar. Nossa, eu tô te pedindo pipoca, tô cansada o dia inteiro, igual todo mundo faria. Eu podia chegar lá e falar para ela assim, mas como eu passo o dia trabalhando, chego em casa, pago as contas, faço tudo, você não faz minha pipoca? Aí vai virar uma briga. E eu não ia fazer mesmo assim, porque aí a gente age com orgulho. Sim, é a questão de... Tu sabe fazer pipoca, não? Oi? Eu sei, mas eu gosto da dela. Mas, enfim, para você ganhar dinheiro, é trabalhando. Agora, para você ser rico, ter riqueza, aí é na tua mente. É você entender os verdadeiros valores da sua vida, o que realmente vai te levar a um patamar, e aí as coisas naturalmente. E o principal, número 1, lugar certo, pessoa certa. Viu? Esse é o passo número 1. Não tem como ser diferente. Você pode ser tem uma frase, acho que é do Paulo Vieira, que ele fala, você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se você estiver num lugar de pessoas que não prestam, você não vale nada. Exatamente. E é bem isso, né? A gente não pode se colocar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, exatamente, né? Eu sempre reforço, eu preciso andar com as pessoas que eu admiro, que estão onde eu quero chegar. Muito bom. Jander? Ó, minha mãe lá, uma palavra branda acalma o furor. Boa, mãe. Um beijinho, minha sogra. Cristiano, viu? Cristiano, valeu pelas palavras, meu irmão. Satisfação aí falar com você. Obrigado aí por estar junto e por esse apoio. Tamo junto sempre, viu? Que Deus te abençoe. Ana Cleide. Oh, que bom que você gostou. Espero que você tenha gostado realmente. Que Deus
abençoe sempre aí a vida de todos. Pessoal, e a gente vai ficando por aqui. Obrigado, gratidão aí. E espero que tenham contribuído, que a nossa história, né, sirva de, não vou dizer exemplo, que é uma palavra forte, mas que sirva de inspiração para alguns, né? Então, qualquer coisa, nós estamos aqui. O WhatsApp da Fernanda, o meu, a gente está à disposição no Instagram aí, né? Então, obrigado pela presença. A gente está finalizando. Renato. Muito obrigado, gente, pelo público que assistiu. Foi muito boa a nossa live, conteúdo muito bom também. Então, assim, eu queria muito que vocês pegassem e compartilhassem esse conteúdo com outras pessoas que passaram por esse mesmo problema. Se inscrevam no canal, acione o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro de toda terça-feira do nosso Kids Podcast com episódio novo, com quadros novos. Então, assim, muito obrigado por tudo e até na terça-feira que vem. Vamos ver quem será o nosso próximo convidado. Aponta para a câmera central. Fernanda? Gente, obrigada por vocês terem assistido. Obrigada por vocês terem assistido, por terem acreditado que essa live poderia agregar valor na vida de vocês. E eu estou aqui disponível. Quem quiser conversar, me conhecer mais de perto. Ela gosta, viu? Ela gosta. Precisar de uma ajuda, de um toque, de uma bronca, eu não aliso. Não aliso. Vocês podem falar comigo, tá bom, gente? Obrigada, boa noite. Gente, obrigado mais uma vez, viu? E até terça que vem. Um abração, fique com Deus. Tchau, tchau, galera. Deu quantas horas? Eu acho que 1h40.